Olá, bom dia. Vamos agradecer. Já vou colocar no começo aqui desse louvor. Bom dia, que alegria estar aqui nessa manhã. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada por este dia, Pai. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por este dia, por esta manhã. Graças eu te dou, Pai, porque eu posso estar aqui nessa manhã, falando de ti, falando da sua palavra, Senhor, para essas mulheres, entregando a mensagem, porque assim como está escrito que nós somos cartas vivas. E quem entrou agora foi a Adriana da Tungo. Seja bem-vinda, querida. Né? Você sempre fala, né, Adri, que nós somos cartas vivas. E inspirada até no seu post, eu resolvi colocar esse louvor hoje, que é Eu Te Agradeço, né? Eu te agradeço, Senhor, por esse mês que se completou hoje. Te agradeço por Jesus, lindo Jesus. Ah, Senhor, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada. Ai, tô de óculos novo. Porque aí a gente enxerga melhor aqui a nossa colinha da live. Louvado seja Deus por esse dia, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque nós podemos louvar, agradecer. Obrigada, Senhor, porque todo o movimento que nós temos feito como mulheres, Senhor, tem trazido, sim, essas mulheres para o reino, tem libertado mulheres do cativeiro, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por esse tempo, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu clamo a sua presença, Pai, para que nós, mulheres, possamos ter mais intimidade contigo, Pai. Eu quero sim, Senhor, nesta manhã, eu quero das suas palavras, eu quero da sua revelação, eu quero daquilo que vem de ti, Senhor, daquilo que vem de ti. Sim, porque o Senhor tem mais, o Senhor tem muito mais para nós, o Senhor pode nos dar, sim, Senhor, muito mais, Senhor, nós queremos receber de Ti, nós temos um Deus abundante, um Deus transbordante. Vem, Senhor, vem, Maranata, vem, transborda em nós de tudo que o Senhor tem, Senhor. Nós queremos, Pai. Graças a Deus, graças eu te dou, Senhor, por essa manhã. Louvado seja Deus, mulheres. Eu vou aqui parar com esse louvor agora e nós vamos começar o tema. Hoje o tema da live é pensar bem, né? Eu joguei lá o post ontem, publiquei e sim, se você, qual é a pergunta, né? Se você quer mudar algo na sua vida, comece a pensar bem. Uau, né? Como assim? Eu posso mudar a minha vida através do meu pensamento. Então, isso realmente é uma chave, né? É algo que abre, né? O que significa chave? As pessoas têm falado muito sobre chaves, né? E então, o que é uma chave, né, minha gente? A chave é algo que abre, né? Abre a mente, abre a porta, abre uma janela, abre corações, né? Então, que você possa abrir aí a sua mente para receber essa mensagem, né? Receba a mensagem hoje. A palavra de hoje é para nós aprendermos a pensar bem. E eu vou dar 3 dicas, assim, maravilhosas, que vão ajudar você a começar a melhorar a sua vida no que diz respeito à sua forma de pensar, tá bom?
Então, eu vou me apresentar, vocês estão chegando, sejam bem-vindas, mulheres. Eu sou a Fabiana Teles, eu sou mentora de mulheres, eu tenho um programa que se chama Espiritualidade Ativada e nós vamos abrir agora a turma no dia 2 de julho, sexta-feira, primeira aula de boas-vindas. Mas eu vou fazer uma prévia no dia 1º, que é amanhã. Uma prévia que é para preparar essas mulheres para receber todo o conteúdo das 12 mentoras e das 12 aulas que nós vamos ter nos próximos dias. Então, amanhã nós vamos ter a aula gratuita, eu chamo de oficina, porque é um exercício prático que nós vamos fazer. Eu vou apresentar para vocês uma prática de como pensar no que você está pensando. Então, aqui no link da minha bio, tem, né, na bio aqui do Instagram, quando você abre lá o Instagram, tem um linkzinho, você clica no link, você já vai sair ali no grupo do WhatsApp, porque pensamos o que pensamos. E ali você pode entrar no grupo e amanhã você participa dessa aula para você entender melhor como que funciona todo o programa e como que funciona a sua mente, os pensamentos e como isso pode transformar a sua vida. Eu sempre trago conteúdos para trabalhar as 7 áreas da vida. 7 áreas: espiritual, mental, relacionamentos, emocional, física, área profissional e a área financeira. É bem abrangente, mas tudo é conectado com Deus. Então, por que se chama espiritualidade ativada? Porque você, através desse conteúdo, desse método que eu desenvolvi, você vai conseguir alinhar as 7 áreas da sua vida com aquilo que Deus tem para você. Porque mulher cristã, nós merecemos, nós somos dignas de viver uma vida feliz, realizada e livre. Diante do quê? Diante da palavra de Deus. Porque isso aqui é o nosso manual de vida. A Bíblia é o nosso manual de vida, ela nos liberta. Mas nós precisamos entender algumas coisas, aprender algumas coisas para podermos desfrutar verdadeiramente. Por isso que eu falo que é uma conexão verdadeira. Porque quando é verdadeira, uma conexão direta com Deus e a ativação nessas 7 áreas vai promover para você felicidade, realizações e liberdade. Principalmente liberdade de aprisionamentos da mente, liberdade de aprisionamentos que a religião impõe durante séculos, né? E aprisionamentos que às vezes nós mesmos, por nossas transmissões geracionais, por aquilo que foi transmitido para nós através de nossas gerações, acabamos nos aprisionando. Então, o objetivo desse programa é trazer isso para você, para que você encontre a sua verdadeira identidade em Deus, ative isso e viva aí feliz, realizada e seja aquela mulher que você nasceu para ser, porque Deus te fez para ser uma mulher vitoriosa, uma mulher saudável, uma mulher feliz, realizada e livre. Tá bom, queridas? Então vamos para o conteúdo da live de hoje. Vocês gostaram desse filtro incrível que eu estou usando hoje? Um filtro com cílios aqui assim, que delícia, né? Nossa, adorei isso. Tirou todas as manchas da minha pele. Ai, meu Deus do céu, mas não tô parecida comigo, né, gente? Vamos lá. Ai, 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 bom dia, lindona! Sejam bem-vindas. Tem vários comentários aqui da Adriana, da Tuncos Arteiros, que tá com novidades incríveis. Bom, vamos lá, sejam bem-vindas. Queridas, mandem aviãozinho aí pra galera. Acho que nem a minha mãe acordou hoje com esse frio, né? Eu avisei que ia ter live e acabei não chamando antes. Bom, vamos lá. 3 dicas então, gente. Anotem, pratiquem.
A palavra de Deus, lá no livro de Tiago, diz assim, Tiago 3, 4, 21, alguma coisa 21. Já depois eu lembro e falo para vocês. Diz assim, que as coisas que vocês aprendem, se vocês não as praticarem, de nada servem. Porém, se aquilo que você aprendeu, que é bom, e você colocar em prática, vocês serão felizes. Olha que linda essa versão. Diz assim, lá no livro de Tiago. Então, a Bíblia já nos ensina que aquilo que a gente aprende, se for bom, se nós praticarmos, nós seremos felizes. E se nós não praticarmos, para nada serve. Então, aproveite esse tempo que você está aqui, esse período que nós vamos conversar, e aquilo que você aprender, que você achar que é bom para você, coloque em prática depois, tá? Porque é isso que vai acontecer aqui, ó. Vamos dar 3 dicas. A primeira delas, começando então, falando em pensar bem, né? A primeira dica que eu tenho para vocês é a questão do pensamento, para você conhecer os seus pensamentos. Responde aqui para mim, você que está participando aqui da live, com S de sim e com N se for não. Você conhece os seus pensamentos? Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui essa interação de vocês. Você conhece os seus pensamentos? Coloca um S ali, se você conhece, e se você acha que você não conhece os seus pensamentos, coloca um N de não. Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes a gente pensa que sabe aquilo que tá pensando. Ou às vezes a gente nem percebe que a gente pensa. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho um turbilhão de pensamentos. E ontem eu estava até conversando com um amigo e ele dizia assim, ele faz criações, né, trabalho artesanal, e ele falou assim, olha, eu quando eu tô precisando criar, eu preciso de silêncio. Daí eu peguei e comentei com ele, eu falei assim, realmente, eu concordo com você, porque eu também preciso de silêncio, eu não gosto da televisão ligada, eu não gosto nem de uma música ligada, porque a minha cabeça, ela já é tanto pensamento acontecendo, que eu preciso de silêncio total no exterior, no externo. E ali a gente deu bastante risada, porque a gente se identificou que nós éramos muito parecidos nessa forma de pensar. Então, por isso que eu falo para você que a primeira liçãozinha de hoje é assim, conhecendo os pensamentos. Então, como que você pensa? Você pensa como um turbilhão ou você pensa mas de forma mais tranquila, ou você nunca nem parou para pensar nisso, né? Comece aí a observar como que é o teu pensamento. Vamos falar então aqui dos benefícios. Quando você está conhecendo os teus pensamentos, o que acontece? Você vai moldar, a partir do momento que você está consciente, conhecendo os seus pensamentos, você começa a moldar o seu cérebro. Quando a gente presta atenção, começa a conhecer, a olhar para os meus pensamentos, você começa a moldar o seu cérebro. E aí, veja, a palavra de Deus, ela fala sobre a renovação da mente. Né? Lá em Romanos, no livro de Romanos 12, 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, seja renovado, né? Seja transformado pela renovação da vossa mente. Como que você vai moldar, então, o seu cérebro? Então, você precisa moldar o seu cérebro. Como que você vai moldar? Quando você entra em contato com ele. Vamos dar um exemplo de quem trabalha com artesanato, com algo assim que precisa colocar a mão para fazer. Você precisa pôr a mão para fazer. Você precisa uma massinha lá, né? Um vaso, o oleiro. Vamos dar o exemplo do oleiro que molda o vaso, né? O oleiro, ele precisa
pôr a mão, ele precisa entrar em contato com a matéria-prima para começar a transformação. E no nosso cérebro, na nossa mente, no que diz respeito ao nosso pensamento, nós precisamos pôr a mão, né? Nós precisamos pôr a mão. Como que é? Eu coloco a mão simbolizando mesmo, simbolizando aqui na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça e pensa. Conhecer os pensamentos. O que você está pensando hoje? Né? Então, hoje eu estava pensando, acordei pensando como que eu ia me aquecer nesse frio para poder vir aqui falar, fazer a live para vocês, né? Falar com vocês, me agasalhar bem, pensando em tudo que eu precisava pensar, pensando em tudo que eu precisava trazer de informação para cada uma de vocês aqui, para que vocês possam aprender, né, receber esse conteúdo e conseguir colocar em prática na sua realidade. Então, comecei a pensar como que eu penso para começar a trazer esse conteúdo aqui para você, tentar entender como que cada uma de vocês pensa, para que eu possa também trazer aqui ensinamentos que possam trazer liberdade para vocês, que converse com vocês e que também promova essa liberdade para cada uma de vocês aqui, né? Então, é isso que é conhecer o pensamento. Então, ele tá ordenado, tá organizado o pensamento, né? Então, é isso que você precisa olhar, essa modelagem do seu pensamento. Você vai começar a moldar isso. E aí, eu preciso que você se atente, porque, veja, o seu pensamento, ele está focado, modelado em quê? Quais as coisas que você tem olhado, você tem permitido que o seu pensamento, ele está sendo influenciado pelo meio o qual você vive, ou ele está sendo influenciado por aquilo que é a palavra de Deus, né? Eu vou dar um outro exemplo para vocês bem interessante. Veja, se faz sentido para vocês. Essa onda aí da beleza, vamos falar da coisa da beleza da mulher, da cobrança, né? Muitas de vocês que estão aqui sabem que eu tô agora estudando, fazendo a faculdade de psicologia, né? Já tenho outras formações, né? A formação da teologia, da administração, da capelania, enfim, né? A gente vem aí ao longo, já tenho, né, 44 anos, já tenho ao longo da minha carreira aí várias formações, mas eu optei, decidi, Deus falou comigo e eu estou hoje estudando psicologia. E diante de alguns trabalhos, estudos que a gente tem feito na faculdade, eu gosto muito, meu tema é mulher, né? E eu comecei a estudar algumas questões da mulher e a gente vem nessa questão da coisa da beleza, né? Da escravidão pela beleza transformada, aquela coisa arada toda, né? Assim, da pele linda, né? Ó, a gente põe um filtro aqui no Instagram, tá tudo resolvido, né? Mas aquela cobrança, aquela coisa do peito de silicone, de tudo, todas as possibilidades que a gente tem para ficar mais bonita, né? Vamos dizer assim, entre parênteses, ficar mais bonita. Tudo que o mercado oferece, esse mundo da estética aí, né, oferece. E olhando para tudo isso, eu me dei conta, né, eu descobri um canal no Instagram que ele fala sobre explante de silicone. Daí eu me assustei, eu falei assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Falei, explante. E eu comecei a ver, existem, gente, um número de... É que isso não é tão divulgado por causa da indústria. Por causa da indústria do silicone, por causa da indústria, das clínicas, da grana, vamos dizer, que isso movimenta. Então, mas existe hoje um número muito maior de mulheres explantadas que estão fazendo explante, removendo a prótese de silicone, do que mulheres que estão colocando próteses de silicone.
E quando eu descobri esse número, eu vi isso, eu falei, meu Deus, que libertador! Que libertador! Né? Ontem, ainda conversando aqui em casa com meu filho e com meu marido, eu falei, gente, que coisa... Eu fiquei tão feliz de descobrir isso, porque eu pensava assim, nossa, eu tô ficando mais velha, né? Daqui a pouco, né? A lei da gravidade, né, gente? A lei da gravidade, as coisas vão caindo. E aí, eu pensei assim que eu ia ter, né? Olha como que é. Por isso que nós estamos falando aqui do pensamento. E eu tô contando essa história para vocês verem como a gente precisa ter conhecer o nosso pensamento e ter um pensamento. Daí eu já vou para a lição número 2, para a dica número 2, que é o pensamento atento e intencional, que eu falei antes de ontem na live. A dica 1, então, é conhecer o pensamento. A dica 2 é o pensamento atento e intencional. Então, quando você conhece os seus pensamentos, e aí quando você começa a prestar atenção e ter esse pensamento atento e intencional, você vai observar o meio. Então, eu estava falando aqui do meio que influencia. A gente vive, a gente vê a televisão, a gente vê esse mundo todo aí, as coisas que mostram, as propagandas, os comerciais, enfim, tudo que é o padrão de beleza imposto e exigido pelas mulheres. Mas aqui nós estamos falando de mulheres livres, né? E a gente precisa cuidar muito, cuidar com aquilo com a influência do meio. Porque a palavra de Deus fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, vamos prestar atenção. O que tem sido padrão, falando de beleza e de estética para a mulher? Né? Aquela com o peitão siliconado, com os botocão na cara. E eu não tô julgando quem faz e quem tem isso. Eu estou dizendo que isso, por muitas vezes, nos aprisiona. Porque eu estou contando um exemplo meu aqui, que eu estava aprisionada num padrão de pensamento, pensando que, aí ó, observando conhecendo o pensamento, eu pensando que, bom, quando eu ficar um pouquinho mais velha, as coisas vão cair, eu vou ter que, né, botar um siliconinho para dar uma erguida, porque, né, já viu como é que é, né? E aí, estudando esse Instagram que fala sobre as mulheres explantadas, eu descobri o quanto as mulheres têm sofrido com os efeitos colaterais, não sei se é assim que eu posso chamar, do silicone. Gente, dores no corpo, nas articulações, depressões. O silicone, ele libera ele faz ali, como libera aqueles produtos, eu esqueci agora o nome, mas é tudo químico, né? É como se fosse um corpo estranho, né? A gente tava dando um exemplo assim de uma ferpa que entra na tua mão, por exemplo. Você passou a mão na madeira, entrou uma ferpinha. É um corpo estranho ali. O que vai acontecer? Vai começar a inflamar, vai começar a criar ali um monte de coisinha, vai inflamar, vai inchar. Então, existem próteses que elas dão rejeição. Então, assim, são infinitos os prejuízos que esses corpos estranhos, essas coisas químicas causam na mulher, né? Então, quando eu vi isso das mulheres explantadas, eu senti, assim, uma liberdade incrível. Eu falei, graças a Deus. Eu falei assim, olha, eu nunca nunca fiz nenhum procedimento estético. A única coisa que eu tenho é a tatuagem da sobrancelha, né? Que eu falo, meu marido que fala, que coragem de tatuar a testa, né? A única coisa que eu tenho é a sobrancelha desenhada e o resto eu nunca fiz nada de procedimento estético, né? Nunca fiz nenhuma cirurgia, não tenho cicatriz no corpo, nunca fiz assim. Mas pensava que um dia iria fazer, né? Pensava, um dia eu vou pôr uma prótese de silicone, porque vai cair o peitinho, né? A gente vai querer um peitinho mais em pé.
Mas aí, depois que eu vi isso, eu falei, nossa... E aí eu comecei a fazer esse link, gente, né? Comecei a fazer esse link, assim, veja, por qual meio a gente às vezes se influencia. Por isso, então, são 2 lições até agora, né? Conhecendo os pensamentos, então, como que você começa a conhecer teu pensamento? Pensar naquilo que você está pensando, né? Pensa no que você pensa. E aí, conhecendo os pensamentos através do exercício de pensar naquilo que você está pensando, você parte para prática do que está lá em Romanos 12:2. Para não se amoldar ao padrão desse mundo, para não ser influenciada por aquilo que o meio mostra para você, e sim ser influenciada pelo que está na palavra de Deus. E observar, quando a gente fala que o pensamento, ele molda, né, o cérebro. Conforme aquilo que você pensa, vai sendo moldado o seu cérebro e você vai criar a matéria. Isso é neurociência, né? Você vai criando a matéria. A partir do momento que você presta atenção, que você compreende que você tem a mente de Cristo, porque está escrito na palavra que nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo pensa, aí é a hora do pensamento atento e intencional, que é o exercício 2 que eu estou passando aqui para vocês. Mas antes, ainda lá no exercício 1, eu quero que você pense, escreva essa frase, querida, agora, anote em algum lugar aí que você tem. Qual o espírito que o seu pensamento é formado? Por qual espírito o seu pensamento é formado? Essa frase é muito forte. Quando eu entendi isso, no meu espírito, eu comecei a colocar em prática. E eu comecei a olhar mais atenta para os meus pensamentos. Então, conhecendo os pensamentos, conheça por qual espírito o seu pensamento é formado e pensamento atento e intencional. Tá bom? Vamos falar então aqui, qual espírito esse pensamento é formado? Porque Jesus, ele subiu aos céus e nos deixou o Espírito Santo. Quando ele nos deixou o Espírito Santo, ele é tudo para nós. Ele habita em nós, ele transforma, ele se manifesta, ele faz brotar os frutos do Espírito Santo, paz, amor, alegria, longanimidade, domínio próprio, tudo que a gente precisa para a gente viver e ser feliz, ser realizada e ser livre em todas as áreas da nossa vida, se a gente colocar em prática, né? Então, conheça os pensamentos, entender qual espírito, porque aí tem aquilo que vem de dentro, que é o Espírito Santo, que habita em nós e se manifesta através de nós, mas tem aquilo em contrapartida que eu estava contando para vocês da historinha agora do silicone, que é a influência do meio, aquilo que vem, aquilo que é colocado em nós. Entenderam? Então, observa atentamente isso. Agora, vamos lá para o pensamento atento e intencional. Daí, nós vamos partir para a dica número 3. Nós temos a dica 1, 2 e agora, daí mais para frente, a número 3. Eu vou destrinchar aqui sobre o que é o pensamento atento e intencional, tá bom? Mulheres, sejam bem-vindas, vão entrando. Isabel, você tá aí, faz muito tempo que eu não vejo a Isabel, que saudade. Carol, Andréia, gente, muito bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Vamos começar aqui, então, pensamento atento e intencional. Amadas, observe se o seu pensamento ele é atento e intencional. Como? Já ensinei isso outras vezes, eu ensino isso também no meu programa Espiritualidade Ativada. E quem é as minhas alunas aqui? A Carol, a Amanda, que tá aí, também já é minha aluna, a Eliane, já aprenderam isso. Como que... Vamos lá, vamos reforçar aqui.
Pensamento atento e intencional, você reconhece o teu pensamento. Aí, você, junto com o pensamento, a gente aprendeu isso, que quando você pensa, você sente o pensamento, ele surge, o pensamento, né? Ele surge, ele acontece, porque lá nas caixinhas do nosso inconsciente, subconsciente, lá tá lá guardados, né, os pensamentos. E aí ele se manifesta, porque ele acontece, o nosso sistema funciona assim. O pensamento se manifesta conforme aquilo que você vê com os olhos, manifesta o pensamento e aquilo começa a causar um sentimento, gera um sentimento. O sentimento, ele faz com que nós tenhamos um comportamento. E o comportamento, ele vai ser de acordo com aquilo que você sentiu. Por isso, é importante a gente ter o pensamento atento e intencional para você reconhecer e dar nome aos sentimentos que vêm com o pensamento, tá? Então, vamos tentar dar um exemplo aqui. O que significa isso? Eu tenho falado muito com vocês sobre nós sairmos do modo automático e nós sermos o nosso original. Porque aqui, se você quer ser uma mulher feliz, realizada, livre, você precisa estar atenta ao teu pensamento, conhecer os seus pensamentos, tá? Exercício 1, conhecer seus pensamentos, estar atenta aos seus pensamentos. Exercício 2, dar nome àquele sentimento que vem junto com o pensamento. Não se deixar influenciar pelo meio, e sim pelo que aquilo que é de você, que é o seu espírito. E aí vem aquela pergunta: por qual espírito o seu pensamento é formado? Prestar atenção de onde veio aquele pensamento. Por qual espírito veio aquele pensamento? O pensamento ele veio por algo influenciado externo, ele veio porque aquilo que é o seu modo original. E aí, quando nós falamos de uma mulher cristã, que pratica a palavra, que vive verdadeiramente uma conexão com Deus, que é ativada, né? Nós estamos falando com mulheres assim que querem ativar a sua espiritualidade, viver uma vida verdadeira com Deus, encontrar ali a sua identidade em Deus. Quando você conhece o teu pensamento, pensa de forma atenta e intencional, sabe que o seu pensamento foi formado através do Espírito Santo que habita em você. Você sai do automático, você não é influenciado pelo meio, você sai do modo automático e você é o seu original. Você é o seu original, aquela mulher que você nasceu para ser. Você está agindo, pensando, você pensa, daí você vai ter um comportamento, você vai ter um sentimento e um comportamento e uma atitude daquela que é o seu modo original. Olha que lindo isso, o resultado disso, gente. Por isso que aí eu falo ali que o pensamento, ele molda o cérebro. E ele cria matéria, nós já falamos disso aqui muito. O pensamento, ele cria, através do pensamento, você cria uma nova realidade. Uma mulher que está com o pensamento alinhado com o alto, alinhado com o Espírito de Deus, que pratica a palavra, que coloca em prática aquilo que ela aprende, ela vai viver, não vai viver uma vida miserável, desgraçada. Eu falo isso porque realmente a gente já sabe que tem mulheres que passam por isso, porque fica naquele bolo, naquele limbo do pensamento, que é um pensamento horroroso. Então, quando você pensa de forma, conhece o teu pensamento, eu tô no limbo, vamos voltar um pouquinho aqui. Fabiana, eu tô no limbo, eu tô aqui, ó, com os pensamentos, para, pensa, por que você está pensando isso? E aí um exercício prático, gente, que eu sempre ensino para vocês. Comece a escrever. Escreva. Eu tô no limbo. Quando você tá no limbo, quando você tá no bolo do pensamento ali, que você não tá alinhada com daí faça a pergunta: qual espírito tá vindo esse pensamento? Por qual espírito esse pensamento está sendo formado?
Pergunte isso. Por isso que eu falei para vocês, essa é uma pergunta importante, anote. Por qual espírito esse pensamento está sendo formado? Não é o Espírito de Deus, não é o Espírito que habita em mim. E aí, então, você se posiciona. E aí, a palavra de Deus fala que nós precisamos levar cativo todo o pensamento à mente de Cristo. E como que faz isso? Se posicionando. O que é cativo, gente? Cativo é cativeiro, é pegar aquele pensamento, é segurar aquele pensamento e falar, por que você está aqui? Esse pensamento aqui, eu ordeno que ele saia agora. O pensamento do limbo, pensamento de morte, pensamento de tristeza, pensamento que eu não vou dar conta, pensamento, sabe? Pensamento que vai me faltar, pensamento de escassez, pensamento de confusão, de briga, pensamento de dor, de tristeza. Se você pega cativo isso e entende que esse pensamento não é teu, ele não foi formado no Espírito de Deus. E aí você fala, confronta. É nobre pensar isso. E aí, gente, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Filipenses 4:8. É nobre pensar isso? Não é nobre, porque não é o Espírito Santo que está manifestando isso em mim. Joga fora. É louvável pensar nisso? Não. Então, joga fora. É verdade isso? Que eu vou estar em escassez, vai me faltar, eu tô triste hoje. Não é louvável, não é verdadeiro. Manda embora. Tá bom? Vamos partir pro 3, então, gente? O exercício 3, então, assim, 1, conhecendo os pensamentos. 2, pensamento atento e intencional. 3, prática do pensamento. Já meio que já ensinei tudo, né? Ó, o que eu acabei de falar? Confronta com a palavra, é a prática do pensamento. Veja, o exercício 3 é assim, o que é a prática do pensamento? Você está pensando com a prática do medo ou do amor? Nós já também falamos muito disso aqui. O que você pratica, o medo ou o amor? Qual a versão que você foi formada? Vamos lá. Qual é o seu modo original? A Bíblia fala que nós fomos formadas em amor. Deus nos fez em amor. Deus nos ama. E aí, se o meu pensamento, ele tá colocando sentimentos de medo aqui, se eu estou sendo moldada por coisas, porque o medo não é o teu modo original, tá? O medo, a Bíblia fala que o Senhor, ele nos deu espírito de amor, de força, de coragem, e não nos deu espírito de medo. Quando você pratica o medo, vem de fora, vem do externo, e aí você não está sendo seu modo original. Entende isso? Ser o seu original é sair do automático. É rejeitar aquelas coisas que vêm para te incomodar. Aquele pensamento que gera aquele sentimento que vai fazer você ter um comportamento de medo. Então, vamos lá. Qual que é a sua melhor versão? Aquilo que você foi formada, o seu modo original, a manifestação do Espírito através de você, do Espírito de Deus, ou a manifestação do espírito de medo, de temor, de terror, de sei lá do que? De fracasso? Não, você foi formada em amor. Nós fomos formadas em amor. Qual a manifestação que brota de nós? Amor. Tá certo? Então, qual que é a minha melhor versão? A versão, e você vai escolher. Então, nós falamos como conhecer os pensamentos, como ter um pensamento atento e intencional, e agora a prática do pensamento, que é a manifestação do amor de Deus.
É a manifestação daquele espírito pelo qual nós fomos formadas. E aí, queridas, esta prática produz a matéria, cria a matéria. E aí, o que você quer fabricar? Eu pergunto para você, o que você quer fabricar? Né? O que você quer fabricar? Quais são suas escolhas? Elas são baseadas no medo ou no amor? Você quer fabricar escassez na sua vida financeira? Se você está com medo de fracassar na sua vida profissional, de fracassar naquilo que você faz, você está fabricando falência, você está fabricando fracasso quando você é formado pelo espírito de medo. Quando você permite que o espírito de medo se manifeste na tua vida através do seu pensamento. Por isso, não se moldem ao padrão desse mundo. Ai, a crise, ai, é o Covid, ai, todo mundo tá falindo. Todo mundo tá falindo. O Badaloso tá falindo. Ai, fechou tal lugar. Não sei o que, tarará. A gente vai andar no centro, tá tudo fechado, as lojas sumiram, as lojas. Né? E aí? Você vai ficar alimentando isso? Ou você vai crer num Deus de milagre, num Deus que provê, num Deus que faz as coisas acontecer, transbordar na sua vida? São escolhas. Escolha pensar bem. O tema dessa live hoje é como você pode mudar a sua vida quando você escolhe pensar bem. Então, se você já entendeu aqui qual pensamento, qual espírito seu pensamento é formado, qual é o seu modo original, nós falamos aqui, qual é o seu modo original? Sair do automático, né? Nós falamos sobre agora praticar as práticas do pensamento com base no amor e não com base no medo. E aqui nós falamos sobre o que essa prática vai produzir, o que essa prática vai criar, o que nós vamos criar nas nossas vidas a partir do momento que nós escolhemos a prática do amor, que nós escolhemos esse amor extraordinário. E é por isso que eu sempre trago aqui um resgate do nosso amor por nós mesmos, porque é o mandamento, né, o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que nós vamos nos amar mais? Amar a nós mesmos, escolhermos as práticas do amor, escolhermos pensar no espírito que nós fomos formadas pelo Criador, em amor. O nosso modo original, e é trabalhar o nosso pensamento, é manifestar o nosso comportamento através das práticas do amor, das escolhas que nós fazemos, né? Então, por isso que eu digo para você, escolha pensar bem. Queridas, vou dar uma olhada aqui, a gente tem ainda, deixa eu ver, mais alguns minutinhos. Tem mais algumas dicas aqui para você. Tá. Acho que já dá para nós partir pro final daqui a pouquinho, tá? Eu vou ler aqui os comentários. Quero ver o que vocês estão aí em dúvida. Se vocês têm alguma situação aí que vocês querem perguntar diante de tudo isso que eu falei. Se faz sentido para vocês. Quando eu falei do limbo, né? Se alguém ainda está em confusão de pensamentos, eu convido quem ainda não está, olha, a Andréia, o Pulo do Gato. Andréia, você ainda não tá lá na oficina, no grupo da oficina, entra lá. Isabel também, entra no grupo da oficina para você participar da reunião do Zoom amanhã à noite, gente. Amanhã, 8h30 da noite, vai ter uma reunião para nós conversarmos sobre o porquê pensamos o que pensamos, e eu vou falar para vocês do programa Espiritualidade Ativada, que nós temos lá mentoras incríveis. A Cris está falando aqui uma coisa assim, vamos dar uma olhada aqui. Oi, amada, o medo não seria somente uma forma de nos sinalizar o quanto somos preciosos,
únicos. É que a Cris entrou agora, é bem isso, Cris. Eu já vou te explicar. Ele é o que demonstra o quanto estamos distante de Deus. Seria isso? Isso, Cris. Vamos lá. O que eu estava explicando, né? Eu estava explicando que quando você conhece o pensamento, são 3 dicas que eu estou dando aqui hoje. Quando você conhece os pensamentos, que é a primeira dica, conhecendo o pensamento, você... para você se perguntar se você, porque daí eu contei uma historinha do silicone, da importância da gente não ser influenciado do silicone de próteses, né? Dessa estética escravizadora. E aí nós falamos o quanto, eu trouxe dados aqui do quanto mulheres estão sendo explantadas, que o número de mulheres que está retirando as próteses de silicone por causa da saúde, né, de problemas de saúde, é muito maior do que o número de mulheres que estão fazendo hoje implantes de silicone. Então, o quanto o meio tem influenciado o nosso pensamento e o quanto nós estamos acessando o modo qual nós fomos formadas. Entende? Qual que é o modo que nós somos? Nós fomos formadas em amor. E a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, e sim de coragem. Então, essas práticas, né? Então, eu fiz todo um link aqui para trazer para a mulher essa liberdade para entender que a palavra de Deus, ela fala que em Romanos 12:2, que para nós não nos moldarmos aos padrões desse mundo, mas nos renovarmos, sermos renovados pela transformados pela renovação da nossa mente. E não aceitar os padrões. Então, daí por isso que eu trouxe a questão do silicone, né? Qual que era o padrão do mundo? Mulher com peitão. Então, todo mundo vai lá e põe silicone. E aí, eu contei até uma experiência que eu tava achando que eu ia ter que pôr silicone. E aí, quando eu comecei a olhar mais para isso, eu falei assim, nossa, como é libertador, né? A gente entender o espírito qual a gente foi formada, né? E conhecer a verdade. A verdade. E quando você começa a ter o pensamento atento e intencional, você se livra dos enganos. Os enganos que são colocados para nós pelo externo. E aí, quando você... Por isso que a meditação na palavra de Deus, né? A meditação na palavra de Deus, ela nos aproxima do espírito o qual nós fomos formadas, que é o amor. A nossa melhor versão, o nosso original. Eu tenho falado muito disso, até usei aqui, né, o exemplo essa semana no Stories da plantinha que você me deu, Cris. Que o original dela é crescer assim, né? O girassol. Deixa eu pegar ela aqui. Ai, meu Deus, eu vou pegar meu girassol. Aqui, ó. Olha que lindeza, né? Ó o original dela. Como que ela é formada. Olha como ela é criada. Olha a perfeição, né? Nasce de um lado, nasce do outro. Nasce de um lado, daí aqui, ó, já tá nascendo os botãozinhos nessa ordem. Então, esta é a ordem do girassol. Esta é a ordem da planta que ela foi formada. E aí quando nós saímos do nosso original, quando nós nos perdemos, porque aí nós somos seres humanos e vivemos nesse mundo em contato com essas coisas externas. Mas o propósito aqui é nós ativarmos a nossa espiritualidade. E quando falo em ativar a espiritualidade, é olhar para dentro, para nossa essência e conectar com o alto. Eu falo com o alto, é simbólico, né, gente? Vocês entendem isso? A conexão verdadeira com Deus. Eu faço esse gesto porque o cosmo é aquela coisa linda a qual eu fui formada, você foi formada, né? O Deus maravilhoso, único, que que nos formou em amor. Então, quando a gente está em contato direto com isso,
com a nossa essência, com a qual nós somos formadas, com o nosso original, a gente sai do automático. E aí, a gente não entra, né, nessas piras, vamos ser bem, né, simplinhas aqui falando. A gente não entra nessas piras do medo, da insegurança, da tristeza, da dor, do sofrimento, do eu isso ou eu aquilo, de criar coisas que não vão nos levar, nos aproximar daquilo que nós fomos formadas. Não sei se ficou claro para vocês. Então, são as escolhas que nós fazemos diariamente. Nós podemos fabricar, conforme aquilo que a gente escolhe, a gente fabrica, né? Então, eu escolho medo, eu vou fabricar coisas que vão me atrapalhar a minha vida. Quando eu escolho o amor, eu escolho viver no espírito, o qual eu fui formada no meu modo original, eu transbordo, é um amor extraordinário. Eu faço coisas extraordinárias. Eu crio coisas, né? Eu crio a capacidade de fabricar. Então, por isso, eu sempre falo para vocês, pensamento atento e intencional. Quantos pensamentos a gente tem por dia? Nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. A nossa mente, ela fabrica muitos pensamentos, por isso que nós precisamos estar com o pensamento atento e intencional e ativar o nosso espírito para pensar como Cristo pensa, para a gente começar a fabricar, e aí nós começamos a criar uma nova realidade para as nossas áreas da vida. E aqui eu trago os conteúdos para as áreas da vida. Como que você pensa na tua relação com Deus? Como que você pensa? No espiritual, eu sou muito afastada de Deus, Deus não fala comigo. Presta atenção. Se você está pensando isso, você está deixando de ver. Até meu filho entrou aqui na live. Seja bem-vindo, filho. Quando você pensa que você não ouve Deus, que você não vê Deus, que Deus não fala com você, esse pensamento, ele te afasta ou te aproxima de Deus? Te afasta. E aí, cada vez mais, você fica fora, né? Você fica distante. Então, pensamento atento e intencional. Aonde que Deus está falando comigo? Nossa, Deus falou comigo hoje através do copo de água, né? Vou aproveitar para me hidratar. Deus fala comigo através da planta. Deus fala comigo através do dia, do raiar do dia. Deus fala comigo através da palavra, de uma mensagem. É alimentar a sua mente com esses pensamentos bons. O pensamento atento e intencional é observar isso. Observar nas áreas da sua mente. Como que está a sua mente? Minha mente está uma confusão de pensamento. Vamos organizar? Como que organiza isso? Eu já falei para vocês aqui, comece a escrever, né? A Eliane colocou aqui que no processo do caderno, escrever é fundamental, né? Gente, a escrita, assim como a fala, elas são terapêuticas, né? Processos terapêuticos que nos ajudam muito. Então, queridas, vamos ver aqui o que mais que tem. Não precisa pedir perdão por ter chegado atrasada, não, Cris. A artificialidade assustadora quando nos afastamos da essência, exatamente. Quando a gente se afasta da essência, que lindo isso, né? Qual que é a nossa essência, né? É aquilo que nós somos formadas. Tá, que linda, tá bom, vocês são lindas, ficam falando que linda. Saímos do medo de apontamentos e passamos a viver nossa graça de quem nós somos. Isso mesmo, Cris. Muito obrigada, mulheres, pela contribuição aqui dos comentários. Ficou claro para vocês esse tema? Conseguimos colocar em prática? Vamos praticar pensamento, conhecer nossos pensamentos. Você já conhece seus pensamentos, né? Conhece? Então comece a conhecer, olhe mais para eles,
Quando você vê que está um turbilhão, que você não está conseguindo identificar seus pensamentos, comece a escrita, escreva, que vai clarear, você vai conseguir ler depois, vai clarear a sua mente. Pensamento atento e intencional, então sempre lá, ó, ligadinha, atenta naquele pensamento que acontece, porque o pensamento atento, ele faz você perceber que sentimento que vem, aí você dá um nome para esse sentimento, e aí você presta atenção no comportamento, porque é tudo um ligadinho com o outro, né? Até fiz um post já sobre isso, acho que eu vou fazer essa repostagem hoje. O pensamento atento e intencional ajuda a gente a sair do automático e ser o nosso modo original, tá? E também as práticas, como praticar esses pensamentos. A prática, você tem praticado o amor ou o medo? E sim, viver diante daquilo que você escolheu, o amor extraordinário. Viver o amor extraordinário, que é o amor de Deus. Tá bom? Vamos orar, então, queridas, para nós encerrarmos. Eu coloco aqui assim, ó, como pensar no que você está pensando, né? Uma dica que eu vou dar amanhã na aula também, no workshop, na oficina, porque pensamos o que pensamos. Amanhã vamos ensinar também vocês como pensar no que você pensa. E aqui, né, eu coloco assim, normalmente, aquilo que a gente pensa está ligado com aquilo que a gente se alimenta, com as influências do meio. Então, para a gente prestar atenção nisso, né? Como a gente está se alimentando, o que a gente anda assistindo, o que a gente anda ouvindo, aquilo que a gente está dando ouvidos, aquilo que a gente está alimentando mais, né? Tem um exemplo que fala assim, né? Que existe dentro de nós o cachorro bom e o cachorro mau, né? Uma história meio que mitológica, assim, que tem o cachorro bom e o cachorro mau. Qual deles se manifesta mais? Aquele que é o alimento. Então, é como se existe o lado bom e o lado mau. Qual deles vai prevalecer? Aquele que eu alimentar. Então, como que eu tenho me alimentado? Eu tenho me alimentado mais do lado o bom ou mais o mal, né? São as escolhas. Escolho o medo ou eu escolho o amor? Né? Eu escolho o amor. E o amor, ele cuida, ele protege. O amor ensina. O amor é a nossa fonte inesgotável, transbordante. Né, queridas? Falta 3 minutos para completar já 1 hora de live, já é bastante tempo falando aqui. Adoro ficar falando, né, queridas? Eu ficaria horas aqui falando, mas a gente tem os nossos compromissos, né? E então, vocês também têm que preparar seus almoços, a casa, cuidar da casa de vocês, refletir sobre isso. Então, eu agradeço aqui por cada mulher, Senhor, por cada palavra que o Senhor me deu aqui hoje, por cada ensinamento que o Senhor colocou para nós aqui hoje, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, pela transformação que o Senhor tem para nós. Eu creio, sim, que nós temos muito mais para receber de Ti, Senhor. Obrigada porque nós podemos estar unidas em Ti, Pai querido. Graças, Senhor, eu te dou por essa reunião de mulheres, por esse grupo, por essa página no Instagram, Senhor. Graças eu te dou porque nós podemos alcançar muito mais mulheres hoje, Senhor, através dessas ferramentas, Senhor. Graças eu te dou, Pai querido, porque nós podemos juntas aqui, Senhor, compartilhar do seu amor, aprender mais de Ti, Senhor, umas com as outras, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos ser transformados, porque o Senhor olha para nós. Eu vejo o Senhor olhando com olhos de amor para cada uma de vocês aqui, mulheres, para cada uma de nós, Pai. O Senhor, Ele olha com olhos de amor e Ele derrama do seu amor sobre cada uma de nós. Que vocês possam receber esse amor. Que nós possamos sim recebermos, estarmos cheias, transbordantes deste amor de Deus, desse olhar de amor. É um olhar de amor que eu estou vendo assim. O Senhor agradecido, olhando com aquele amor, aquele doce amor, olhando para cada uma de nós. E derramando, sabe? Derramando assim,
porções de amor para cada uma de nós. Muito, 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 muito bom. Receba, querida, receba esse amor, estenda suas mãos e receba esse amor do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas áreas, nas áreas da sua vida. Esse amor de Deus que dá aquilo que nós precisamos, esse amor de Deus que supre as nossas necessidades, esse amor de Deus que nos acalenta o coração, esse amor de Deus que nos aquece. Sim, Deus, muito gratidão, Senhor, por este dia. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Queridas, muito bom, Senhor, muito bom. Obrigada, meninas lindas. Obrigada por esta manhã. Muito grata por esta manhã. Que bom que vocês sempre aprendem, né? Que bom que vocês sempre aprendem. Obrigada, minhas queridas. Vamos encerrar, então, tá bom? Para nós finalizarmos aqui, a última chamada, né? Entre quem não está ainda no grupo, porque pensamos o que pensamos, link na bio. Entra no grupo para poder participar da oficina Por que Pensamos o que Pensamos, que é amanhã, acontece amanhã, 8h30 da noite, pelo Zoom. Então, lá no grupo, você vai receber o link do convite. Então, acessa aqui na bio e entra lá, seja bem-vinda. Amanhã a gente conversa mais sobre por que pensamos o que pensamos e o quanto isso pode ser transformador em nossas vidas, o quanto isso pode nos aproximar de Deus, quanto isso pode nos ajudar a ativarmos uma conexão verdadeira com Deus, para nos tornarmos mais felizes, mais realizadas e mulheres livres. Tá bom, queridas? Orem sempre, mulheres. Muito obrigada por orar. Gratidão, queridas, por orar. Sempre alguém está precisando da nossa oração. Se de repente você está lá durante o seu dia e vem o pensamento, surge a imagem, a lembrança de alguém, sabe o que você faz? Ora por essa pessoa. No mesmo instante, clame a Deus, interceda por essa pessoa. Se sentir ainda no seu coração, pegue o celular e manda um áudio orando por essa pessoa, porque às vezes essa pessoa está precisando ouvir aquela oração. E se você sentiu isso, foi tocada, o Espírito de Deus está te movendo para isso. Faça isso, experimente. Você vai ver que você vai edificar, transbordar do amor de Deus na vida de outras pessoas também. Isso vai fazer bem para você e para aquela pessoa que está recebendo. Faça esse exercício, é muito gostoso, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até mais. Tchau, queridas.